prepara este pessoal da alma e separa-se da voz. O futuro, meus amigos, é irradiável. O futuro está na sua mão. O futuro está na nossa mão. O futuro está com António Costa, o nosso candidato a primeiro-ministro de Portugal. Portugal! Caras e caros camaradas, caras e caros amigos, isto de facto hoje é uma noite de emoções. Em primeiro lugar, porque é extraordinário a imagem desta sala vista daqui, cheia de pessoas, e a saber que há mais pessoas que estão lá fora que não conseguiram entrar. É um grande sinal de mobilização e vitalidade social. Em segundo lugar, foi com muita emoção que soube que hoje teríamos entre nós Natércia Salgueiro Maia, que aqui vinha inscrever-se que aqui vinha inscrever-se como simpatizante para poder participar e votar nas eleições primárias do próximo dia 28 de setembro. E é para mim que cresci numa grande admiração por esse gesto fundador da nossa democracia que Salgueiro Maia representou, saber que a minha disponibilidade para liderar o PS devolveu esperança e confiança à Natércia Salgueiro Maia. É uma enorme responsabilidade. Boa emoção também por recordar aqui, pela voz do Alexandre Simões, uma fase muito estimulante da minha vida, em que exerci funções no Ministério da Administração Interna. Mas mais do que isso, a emoção de recordar um grande percurso de militância que me acompanha com o ascenso, pelo menos desde 1978. E ao ouvir o ascenso, recordei aquele quase um mês que passei em Vila Real de Trás-os-Montes, com o ascenso, a preparar as nossas eleições de 1979 e a lembrar-me dos comentários que tenho ouvido dizer que conheço mal o país. Mas ascenso, ainda bem que me deste a conhecer o teu distrito, que me levaste à Galafura, que fizemos as curvas que nos levam à régua e que me ajudaste a conhecer muito do país, que eu hoje conheço com as palmas da minha mão e que amo profundamente. E finalmente a emoção de saber que vamos poder contar com uma Federação de Santarém renovada e revigorada com a Maria de Céu Albuquerque. E é muito bom ver os socialistas, os simpatizantes do PS e aqueles que mesmo têm tido percursos diversos sentem que é hoje responsabilidade do PS ser capaz de protagonizar uma alternativa de mudança que os portugueses sentem como urgente. E é por isso que lancei este movimento Mobilizar Portugal. Porque se trata disso, de mobilizar o nosso país. Aquilo que eu tenho sentido é que estes anos do governo do PSD-CDS, pior do que os sacrifícios que infligiram à economia, às empresas, às famílias, às pessoas, o efeito mais devastador foi terem destruído uma ideia de esperança e uma ideia de futuro para
para o país. E a percepção que a primeira condição para vencermos esta crise é podermos recuperar um sentido de futuro. É por isso que disse que o primeiro passo que temos que dar para vencer este bloqueio e este impasse é conseguirmos construir uma década. Uma agenda onde possamos concentrar os nossos esforços e os poucos recursos que o país tem, construir os compromissos políticos que são necessários, mobilizar a concertação social que é essencial em torno de uma agenda comum que vá ao fundo dos problemas e que, de uma vez por todas, ataque as causas da crise e não nos limitemos a procurar disfarçar os sintomas da crise. Porque é os problemas de fundo que nós temos de resolver. Isso não se faz nem com um passo de mágica, nem se faz amanhã. Faz com trabalho, com persistência, com consistência, mas sobretudo tendo uma ideia para o país e a capacidade de nos concentrarmos e mobilizarmos as energias do coletivo da sociedade para, com muito trabalho, muito esforço, mas muita determinação, podermos chegar daqui a 10 anos. E podemos celebrar os 50 anos de Abril, dizendo que valeu a pena, porque resolvemos muitos dos nossos problemas culturais e recuperamos a esperança e a confiança que o país precisa no futuro. E é preciso recuperar essa esperança. Eu acho que há 4 domínios fundamentais onde temos que concentrar os nossos esforços. Em primeiro lugar, a valorização dos nossos recursos, sobretudo do nosso território, as pessoas e esse património extraordinário que a língua alimenta e que a história foi serzindo, que é essa relação única que Portugal tem com outras partes do mundo para além da Europa, no espaço lusófono, no espaço ibero-americano, e que é um recurso fundamental nesta era da globalização. O esforço que temos de fazer para modernizar o nosso tecido empresarial e a nossa administração pública. O investimento que é essencial fazer na ciência, na cultura, na educação, condições da sociedade do conhecimento. E a batalha coletiva, essa grande causa nacional que temos que construir para reforçar a coesão nacional, condição para repor no centro da nossa vida em comum o valor supremo da vida em sociedade, que é a dignidade da pessoa humana e a pessoa humana como centro da nossa ação. E esta agenda é uma agenda que nós temos de propor ao país e construir com o conjunto do país. É essencial apostarmos nas pessoas como recurso principal do nosso país. Mas quando ouvimos o Governo dizer que temos que melhorar os nossos índices de natalidade e voltarmos a ter mais filhos e mais crianças a nascer em Portugal, eu pergunto, mas como é que isso é possível ao Governo que apelou aos jovens para emigrar, pedir agora aos jovens que tenham cá em Portugal a ter filhos? Quando nós temos a geração mais preparada do país, ao longo de toda a nossa história, que nós desperdiçamos no desemprego. 37% dos jovens estão no desemprego. Ou pior ainda, estão a emigrar, levando para fora o esforço de investimento que o Estado, as autarquias e sobretudo as famílias fizeram na sua formação, e em vez de estarem em Portugal e a podermos aproveitar a sua energia, a sua capacidade, o seu conhecimento para desenvolver Portugal, estamos a emprestá-los para ajudar a enriquecer ainda mais os países mais ricos da União Europeia, agravando ainda mais as desigualdades no seio da União Europeia. Como é possível aumentarmos a natalidade quando, em vez de apostarmos no reforço dos sistemas de apoio à família, no Serviço Nacional de Saúde, nas creches, nos jardins de infância, na valorização da escola pública, tudo o que foi feito ao longo dos últimos anos foi destruir
a escola pública, foi estancar a expansão dos serviços sociais, foi estancar o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, que são fundamentais para poder dar confiança e segurança às famílias no seu futuro. Como é possível pedirmos para as famílias terem mais filhos quando as desigualdades se têm vindo a agravar, a taxa de pobreza tem vindo a aumentar e, sobretudo, um nível de desigualdade que talvez dos mais graves no país, que tem aumentado nos últimos anos, que é a desigualdade salarial entre os homens e as mulheres. E se nós não conseguimos ter uma sociedade que aposte na redução das desigualdades e no combate à pobreza, uma sociedade que invista no combate ao desemprego, que devolva confiança às pessoas, nós não venceremos o nosso desafio demográfico. E nós precisamos de vencer o nosso desafio demográfico. Mas para isso, nós temos de ter uma sociedade que de facto devolva confiança às pessoas e esperança no futuro. Só assim venceremos o nosso desafio demográfico. É também por isso que temos que valorizar o nosso território. Porque o nosso território é um recurso cheio de oportunidades. E temos de ter um novo olhar sobre esse território. Perceber, em primeiro lugar, que só 3% do nosso território é terra firme e 97% do nosso território é mar, com a profundidade atlântica que os Açores e a Madeira nos proporcionam. E esse mar que tantas vezes nos serviu para irmos descobrir outros mundos, é o mar que é ele próprio um enorme mundo que está à nossa espera para agora o descobrirmos aqui, junto de nós, no nosso próprio território. Mas é, além do mais, um mar que nos recoloca no centro das grandes rotas do comércio internacional. E nesta nova era da globalização, tal como na primeira era da globalização que nós lançámos, a nossa posição geográfica, a nossa posição marítima, é um recurso absolutamente estratégico que temos de saber valorizar ao serviço do nosso desenvolvimento. Assim como temos que ter... Como temos que ter um novo olhar sobre o nosso território raiano, o nosso território junto à fronteira, que nos habituámos a tratar como interior, mas que se olharmos com devida atenção não é interior, mas é a zona do território que está mais próximo do coração do mercado ibérico e que o mercado ibérico é o que nos dá escala para vencermos com a pequena dimensão do mercado de 10 milhões, para termos a escala e a dimensão de um mercado de 60 milhões de habitantes, que nos dá a força, escala e músculo para podermos competir neste mundo globalizado e num mercado único europeu que tem 500 milhões de habitantes. E por isso temos que perceber que o interior não são as traseiras do litoral, o interior tem que ser a grande base de lançamento e de entrada no mercado ibérico, onde temos que ter a ambição de crescer. Como temos de ser capazes de repor e valorizar a importância da nossa história e da língua, que de Timor ao Brasil é uma língua que reúne mais de 250 milhões de habitantes em 4 continentes e que nesta era da globalização é um recurso que não podemos desperdiçar. E o António Rodrigues tem razão. Nós temos de voltar a pôr no centro e na prioridade da nossa política a valorização da nossa relação com o espaço ibero-americano e com a lusofonia. O nosso valor na Europa começa no momento em que percebemos e em que mostramos que nós temos mais mundo para além da Europa e essa é uma grande vantagem competitiva. Temos e temos que saber valorizar. Temos de apostar na modernização do nosso tecido empresarial e da nossa administração pública. Nós temos que ser um país amigo das empresas. Porque temos e sabemos que não é o Estado, não são as autarquias que produzem riqueza e que criam emprego. A riqueza e o emprego é gerado nas empresas. E isso significa que temos que saber apoiar o empreendedorismo. Temos que incentivar o investimento. Temos que ajudar as empresas a valorizarem-se e a modernizarem-se, a encontrarem novos mercados
nesta era da globalização. Mas há uma coisa que nós sabemos. É que aquilo que dará futuro às empresas não são as regras do antigamente. Aquilo que dá futuro às empresas não é prosseguir esta estratégia de retrocesso social que este Governo empreendeu. Não é empobrecendo todos que alguns ficarão mais ricos. Não. Nós só seremos coletivamente todos mais ricos se soubermos partilhar a riqueza que coletivamente possamos produzir. E para o fazer temos de ter empresas modernas que apostam na formação profissional, na incorporação tecnológica, na valorização dos seus produtos, na inovação, no crescimento do mercado, e assim sim podemos ter empresas mais justas, mais produtivas, mais competitivas, mais geradoras de riqueza e mais geradoras de emprego. E temos que apostar na modernização da nossa administração pública. Temos que ter uma administração pública menos burocrática, mais simplificada, mais amiga das pessoas, mais amiga do desenvolvimento, mais próxima das pessoas. Mas modernizar a administração pública não é fechar os serviços, abandonando as populações e abandonando os territórios. Modernizar a administração pública é fazer diferente. É saber gerir bem, consumindo menos recursos aos contribuintes, mas fazendo melhor, estando mais próximo, servindo com mais qualidade. Isso sim é modernizar a administração pública. E quando eu vejo o Governo simplesmente a fechar serviços, como agora tem fechado tribunais, o que eu digo é o seguinte: eu não preciso prometer o que vou fazer com os tribunais. Eu posso oferecer como garantia o que eu fiz pelos tribunais quando fui Ministro da Justiça. E o que eu fiz, quando pude fazer, é que não fechei tribunais. Lancei 30, inaugurei 20, um aliás aqui ao lado, em Almeirim, que fui eu que fui lá instalar. Modernizar a justiça não é fechar os tribunais. Modernizar a justiça é informatizar os serviços de justiça, é instalar a teleconferência, é fazer a justiça mais célere, mais próxima das pessoas. Mas porque a justiça próxima das pessoas não é só uma reivindicação das pessoas, é uma necessidade da justiça, porque a justiça é um meio de pacificar a sociedade. E é preciso, por isso, que seja realizada e prestada no seio da sociedade, que é para a sociedade poder ter um sentimento de reparação que só a administração de justiça de proximidade pode garantir para estabelecer a paz social. Mas para termos uma estratégia de modernização do tecido empresarial ou da administração, nós temos de apostar no investimento, na ciência, na cultura e na educação. Porque a ciência e a cultura são as condições da sociedade do conhecimento. E o nosso futuro está na sociedade do conhecimento. Foi um erro fatal esta ilusão do Governo de podermos voltar a ser competitivos com base no empobrecimento e no esmagamento de direitos. É uma ilusão. Haverá sempre algum sítio onde alguém terá a infelicidade de ter de trabalhar por ainda menos dinheiro do que o mais baixo salário que seja possível impor em Portugal. Haverá sempre uma ditadura no local mais recôndito do mundo que esmagará ainda mais direitos do que os direitos que seriam possíveis de destruir no país de Abril, admitindo que o país de Abril foi feito para destruir direitos e não para criar direitos para todos os cidadãos. Este é um caminho que não nos levaria, não nos leva a lado nenhum. O caminho que nós temos que ter é um caminho alternativo. Mais exigente, mais trabalhoso, mas é o caminho que não podemos desistir de percorrer. E isso implica investir nas coisas que levam tempo a fazer a mudança, mas são as coisas que valem a pena para fazer a mudança que vale a pena. E muita gente diz, mas como é que é possível? Hoje gastam o mesmo em Portugal por aluno
do que gastam na Finlândia ou na Irlanda, e os níveis de desempenho são muito diferentes do que acontece na Finlândia e na Irlanda. Bom, a verdade é que, conforme os anos vão passando, os nossos níveis também se vão aproximando do da Finlândia e da Irlanda. Mas há, sobretudo, uma coisa que é preciso ter em conta quando fazemos estas comparações. É que a educação é um processo cumulativo. E a Suécia venceu o analfabetismo no princípio do século XX e nós começámos a vencer o analfabetismo depois do 25 de Abril. Não basta sabermos quanto é que se gastamos hoje o mesmo que a Irlanda. Importa saber que a Irlanda gastava 4 vezes mais que Portugal em 1950 e nós gastamos só agora o mesmo que a Irlanda gasta depois de 50 anos, com 50 anos de atraso. E por isso nós temos 1, 2, 3, 4 gerações de atraso sobre esses países e aquilo que temos de fazer não é desperdiçar a primeira geração que se aproxima desses países, é recuperar o atraso e isso implica fazer o que fizemos. Mas é que e temos, de novo, de perceber que o nosso futuro só existe reforçando a coesão social. E reforçar a coesão social significa, desde logo, perceber que temos que voltar a pôr no centro da agenda política a necessidade de valorizar o trabalho e devolver dignidade a quem trabalha e à relação de trabalho. Não há, já disse, precisamos de um país amigo das empresas. Mas as empresas precisam de ser amigas dos seus trabalhadores. Porque os seus trabalhadores são os melhores recursos que as empresas podem ter. Nós queremos uma sociedade de iniciativa. Uma sociedade onde as pessoas tenham amor ao trabalho, tenham empenho no trabalho, tenham vontade no trabalho. Tem que ser uma sociedade que valoriza precisamente quem trabalha e não valoriza quem vive à custa do trabalho dos outros. E essa implica valorizar a relação de trabalho. Significa, em segundo lugar, a aposta na igualdade de oportunidades. E a igualdade de oportunidades significa que qualquer um, nasça onde nasça em que família nasça, possa realizar plenamente todo o seu potencial em função da sua capacidade, do seu esforço e do seu empenho. E aí a escola tem um papel central, porque a escola é e tem de ser sempre o grande instrumento de igualdade de oportunidades e de evolução social no país. Mas a par da escola, a saúde é outro requisito essencial da igualdade de oportunidades. Assim como é o requisito essencial da igualdade de oportunidades, termos um território onde o poder se distribui de uma forma harmoniosa e onde todas as partes do território nacional têm que ter a oportunidade de se desenvolver plenamente de acordo com os seus recursos e com o seu próprio potencial. E isso implica, efetivamente, apostar numa descentralização efetiva para as freguesias, para os municípios e para as regiões, porque só assim teremos um desenvolvimento regional equilibrado em todo o país, no Algarve, no Alentejo, no Ribatejo, no Norte, no Centro, e é assim que teremos um país seja mais justo e mais seguro. E temos também que voltar a erguer a bandeira da necessidade da redução das desigualdades. Porque uma das coisas mais graves que aconteceu nos últimos 3 anos foi que interrompemos uma trajetória de diminuição das desigualdades e aumentámos a trajetória de aumento das desigualdades. E isso é um retrocesso civilizacional da maior gravidade e que temos de corrigir. Os números recentes indicam-nos que há hoje uma percentagem muito elevada de mulheres e homens em Portugal que estão em situação de privação material severa. Significa que não têm condições para satisfazer necessidades básicas, como pagarem a habitação no final do mês, ou terem pelo menos de 2 em 2 dias uma refeição de carne, peixe ou frango. E este número de mulheres e homens aumentou significativamente nos últimos 3 anos. Hoje são
11% da população. Significa mais de 1.100.000 pessoas nesta situação. E nos últimos 3 anos aumentou em 30%, o que significa que estamos a agravar a pobreza, estamos a agravar as desigualdades e estamos num processo de retrocesso que temos que travar, temos que parar, e é por isso que é preciso também mudar de política. Temos, por isso, que ser capazes de mobilizar o país em torno de uma nova agenda. Uma agenda assente na valorização dos nossos recursos, na modernização do nosso tecido empresarial e da nossa administração, na redução das desigualdades, no reforço da coesão social, no investimento na cultura, na ciência e na educação. E temos que mobilizar os portugueses em torno desta agenda. Mas para fazermos esta mudança, sei bem que é necessário inverter a política que tem vindo a ser seguida. E que grande parte dessa inversão de política passa por uma nova negociação no seio da União Europeia. E se é verdade que, obviamente, numa União a 28, ninguém pode antecipadamente prometer e garantir resultados, há uma coisa que todos sabemos. Ninguém tem resultados sem tentar ter esses resultados. E a verdade, infelizmente, é que o nosso governo não tenta ter esses resultados. Porque o nosso governo entende que não é útil para Portugal, não é útil à economia portuguesa batermos na União Europeia por termos um outro equilíbrio entre os compromissos a que estamos obrigados e a necessidade que temos de honrar os compromissos que também temos para com os portugueses e, em particular, para com os reformados portugueses, assim como não temos de ter um novo equilíbrio entre os nossos compromissos internacionais e os recursos que não podemos deixar de ter disponíveis para investir na construção do nosso futuro, no nosso desenvolvimento e podermos ter uma economia mais saudável, mais próspera, capaz de criar emprego e também capaz de nos permitir honrar os compromissos que temos que honrar. Ora, nós precisamos de um governo que assuma como prioridade a defesa dos interesses nacionais e que os nossos interesses nacionais são os interesses da nossa economia, da nossa agricultura, dos nossos empresários, dos nossos desempregados, das nossas universidades, dos nossos estudantes, da esperança e da ambição de desenvolvimento a que os portugueses não renunciam nem querem renunciar em nome do futuro de Portugal. Não, nós não abdicamos do nosso futuro e queremos um governo que defenda o interesse nacional de podermos desenvolver o nosso futuro. E hoje nós sentimos que na Europa começa a haver uma mudança. Os resultados das eleições europeias foram devastadores em toda a Europa. E temos hoje uma nova presidência italiana, onde ouvimos o primeiro-ministro italiano dizer uma coisa tão simples, mas tínhamos tantas saudades de ouvir dizer, é que a moeda única é importante, mas mais importante que a moeda única são os valores comuns que fundaram a Europa e que justificam e que dão sentido à existência da Europa. Temos um novo Presidente da Comissão Europeia que, no seu discurso antes de ontem perante o Parlamento Europeu, veio marcar uma diferença importantíssima relativamente ao anterior Presidente Durão Barroso, que foi dizer a nossa primeira prioridade tem que ser o emprego e o crescimento tem que ser a nossa primeira prioridade. Veio dizer uma segunda coisa da maior importância, é que os programas de ajustamento para cumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento não pode voltar a ignorar a dimensão social
e a devastação social que nós sofremos com o programa de ajustamento conforme foi aplicado por este governo ao longo destes 3 anos. E é por isso que eu tenho dito e tenho insistido. Depois deste programa de ajustamento, nós precisamos de um programa de recuperação económica, assim como quem é operado precisa a seguir de fazer de reabilitação e quem toma antibióticos depois precisa de vitaminas, e nós precisamos agora de um programa de recuperação económica que nos recupere dos danos sociais e económicos devastadores que tivemos ao longo dos últimos anos. Neste momento em que há os primeiros sinais de mudança da Europa, nós não podemos perder a oportunidade de também nós mudarmos com a Europa. Nós não podemos desperdiçar a oportunidade de termos um governo que esteja do lado certo deste debate na defesa dos interesses nacionais e, pelo contrário, continuemos a ter um governo que, em vez de se bater por esta mudança, se bata contra esta mudança e na defesa da ortodoxia tentada a ser seguida, com os efeitos desastrosos que tem tido na economia europeia e, em particular, na economia portuguesa. É por isso também a altura de mudar na Europa, e para mudar na Europa é também preciso mudar em Portugal. E tenho, aliás, um pouco de pena, porque ouvi há pouco o Primeiro-Ministro prometendo grande dinamismo para a execução do próximo quadro comunitário de apoio. Mas só fiquei com pena é porque é que ele não revelou pressa e urgência em executar os 5 mil milhões de euros que ainda faltam executar do atual quadro comunitário de apoio. Tanta falta fazem à nossa economia, às nossas empresas e aos nossos empregados. Espero que seja um ato de contrição que, ainda tardio, ainda vai a tempo de dar execução ao que falta executar. Por isso, caras e caros camaradas, caras e caros amigos, eu acho que juntos compreendemos bem o sentido da urgência do que Portugal e os portugueses nos pedem. Porque a mensagem nas eleições europeias foi muito clara. 77% dos portugueses disseram que não... 73% dos portugueses disseram que não querem mais este governo e não querem mais esta política. Fora com ele! Fora com ele! Os portugueses também nos dirigiram uma mensagem a nós socialistas. E também nos disseram: estamos à espera, estamos ansiosos, precisamos que nos dê um pouco mais, que nos dê um suplemento de confiança, uma energia motivadora e, sobretudo, mostrem capacidade de agregar como alternativa do governo esta grande maioria que já disse não e que está à espera de dizer sim ao PS. Estamos à espera do PS. À espera de nós. É que à ansiedade dos portugueses nós respondamos: o PS está presente, o PS voltou, força PS, vamos mobilizar Portugal, viva o PS!